Lechem. Meu Deus, não sei nem se tem condições de imaginar isso. Gente, hoje eu quero falar de uma coisa que vocês estão muito acostumados a ler, sobre Miriam, não a irmã de Moisés, não. Miriam que gerou Yeshua. Rafael, por que você não fala Maria? Gente, o nome dela é Miriam, né? Maria foi no latim que colocaram, e tem uma ligação muito grande com essa Maria aí dos católicos, né? Que eles adoram. Mas ela não era daquela maneira, não. Eu quero falar lá de Lucas 1, logo após o anjo Gabriel anunciar a Miriam, uma jovem descendente do rei Davi, pela linhagem do filho Natã. Possivelmente ela tinha entre 14 a 16 anos. Você acredita? E o anjo vem dizer a uma menina de 14, 16 anos que ela conceberia. E daria à luz a um menino. E o que o nome deste menino teria que ser Yeshua. Isso deve ter sido um impacto muito grande, porque era uma menina, gente, de 14, 16 anos, que não, talvez nem imaginaria que poderia estar grávida. Tanto é que ela diz: poxa, como isso vai acontecer se eu não conheço homem, ou se eu não tenho relação sexual? O anjo diz que ela seria envolvida do alto, né? E o Senhor a conceberia, geraria nela o Filho de Deus. Isso é um milagre, isso é uma intervenção poderosa do nosso Pai Celestial. Ela daria à luz um filho e esse nome seria Yeshua. Você sabe que Yeshua em hebraico é salvação. E o anjo também revela que Yud Revavirê entregaria a este menino, o filho que ela geraria, o trono de Davi, seu pai. Meu Deus, que coisa tremenda. Você já parou para pensar, meu irmão, como isso é profundo? Esse menino que ela ia gerar sentaria no trono de Davi, seu pai. Gente, Israel esperava isso. Eu não sei se aquela menina esperava vir dela isso, mas todo Israel sempre esperou o descendente do rei Davi para reinar. E aquela menina estava recebendo aquela maravilha. Uma jovem, 14, 16 anos. Imagina o impacto que essa revelação deve ter causado na vida, no coração dessa menina. Uma jovem que me parece, na época, humilde, morando em Nazaré, descendente dos maiores reis da história de Israel e, por que não dizer, do mundo, Davi. Ao receber a mensagem do anjo Gabriel, ela foi informada de algo absolutamente extraordinário. Ela seria a mãe do Machia. Olha só, um menino de 16 anos, sei lá, 14, 16 anos. Aquele que sucederia o rei Davi, não apenas em um sentido político, mas em um reino eterno e divino, esperado tanto pela nação de Israel. Essa notícia não apenas transformaria a vida dessa menina, mas também confirmaria sua conexão com a linhagem real e profética de Israel. Será que você olharia para Miriam? Talvez não. Se ela passasse na rua por você, você ia falar: essa menina é muito nova. E mais, o anjo Gabriel também anuncia um milagre, que Isabel, parenta de Miriam, concebeu um filho em sua velhice. Deus gosta de abrir madre, né?
Por isso que a palavra de Deus, sou eu que fecho a madre, sou eu que abro a madre. Como não tinha telefone celular na época, nem fixo, Miriam, apressadamente, curiosa, acredito eu, viaja para a casa de sua parente Isabel, na região montanhosa, em uma cidade de Judá. Deve ter sido uma viagem demorada, né? Porque não tinha avião, não tinha carro, tinha que ser na mula. Pois, e ainda grávida. Você pode imaginar a curiosidade de Miriam ao saber que sua parenta, já velha, concebeu um filho, sendo que toda a família sabia que Isabel não gerava filho porque era estéril. Então acredito que ela deve ter ficado curiosa, né? A gente ficaria, não ficaria? Curioso, alegre, queria logo pegar o celular e telefonar e falar, pô, tu tá grávida, etc, etc. Então ela pegou e foi, né? E esse ir dela, provavelmente é o Espírito de Deus que estava conduzindo ela. Veja lá em Lucas 1, 39 e 40. Naqueles dias levantou-se Miriam, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Olha que coisa impressionante. Isabel, ao ouvir a saudação de Miriam, olha que coisa, gente. A criança em seu ventre saltou. Ao ouvir, meu irmão, ela não estava esperando a chegada da parenta dela. Como é que podia avisar? Não tinha como avisar. Então, quando ela entrou na casa e ela saudou a sua parenta, a criança pulou no ventre. Olha que coisa. Saltou, pulou, e Isabel ficou cheia do Rua Hakodesh. Isso é muito bonito, né? Veja em Lucas 1,41, ao ouvir Isabel a saudação de Miriam, soltou a criancinha no seu ventre, saltou, né? A criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito de Deus. E isso tem um fundamento, pois João, o batizador, é o único feto mencionado na Bíblia, não existe outro, que foi cheio do Ruach HaKodesh, ainda no ventre de sua mãe. É o único. Isso é um caso único. Você pode ler na Bíblia que não tem na Bíblia nenhum feto batizado com o Espírito Santo, a não ser João. É ou não é? Ele era um feto. Eu acho que já tinha 6 meses a concepção dela, então ele ainda era um feto. O anjo Gabriel anunciou essa maravilha a Zacarias, lembra? Veja em Lucas 1,15, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Isso é único. Não tem outro na Bíblia falando que foi cheio do Espírito de Deus desde o ventre. Isso é único. Olha que coisa. Logo, ele era um feto batizado com Ruach HaKodesh. Isso é único, gente. Você já viu isso na Bíblia? Só ele. Você já prestou atenção nisso? Não, né? A maioria não presta. Um feto batizado com o Espírito de Deus. E mais, o Espírito que estava na criancinha, o que que fez? Saiu da criancinha. Quando Miriam chegou, o Espírito inundou a mãe dele. Quando ele começou, sei lá, a dançar no Espírito dentro do ventre dela, ela ficou cheia do Espírito. Nunca tinha visto isso. É a primeira vez na Bíblia. O Espírito que estava na criancinha, no ventre de Isabel, a encheu também e a levou a profetizar em alta voz, gritando. Alta voz é o quê? Gritar. Profetizou sobre quem?
sobre Miriam. Pois Isabel nem sabia que sua parenta já havia também concebido. Ela não sabia. E olha o que ela fala em espírito, Lucas 1,42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Que estava onde? No feto. Ele encheu a mãe dele também, o espírito. Que coisa, gente. Eu fiquei lendo isso, falei, meu Deus, quanto milagre. Bendito és tu entre as mulheres, e bendito também é o que está no teu ventre. E o de Reverê, por meio de seu espírito, que estava na criancinha no ventre de Isabel, proclamou por sua boca a bênção àquela menina, Miriam. Bendita és tu entre as mulheres. Meus irmãos, as pessoas não prestam atenção nessas coisas. Essa bênção parece até comum e sem importância. Porém, essa bênção é única e é eterna. Pois nosso Pai Celestial a utilizou apenas 2 vezes em toda a história da humanidade, até os dias de hoje, referindo-se a 2 mulheres exaltadas como instrumento no cumprimento de sua justiça sobre a face da terra. Só 2 mulheres receberam essa bênção. Bendita és tu entre as mulheres. Uma dessas mulheres se chama Jael, que nem era judia, e era esposa de um homem chamado Eber, o queneu. Jael desempenhou um papel crucial ao libertar Israel de Císera. Foi ela quem matou Císera, lembra? O rei. Débora queria que o rei matasse, mas o rei falou, não, se acovardou. Aí ela falou, então ele será morto pela mão de uma mulher. E nem foi de uma judia, foi Jael, que nem judia era. Ela libertou Israel de Císera, comandante do exército de Jabim, rei de Canaã. Nosso Pai Celestial a honrou com essa bênção eterna por meio de seu espírito no cântico de vitória entoado por Débora e Baraque. Vamos ver lá em Juízes 5, 24, 27. Bendito entre todas as mulheres será Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita será entre as mulheres nômades. Oh. Não é só bendita entre as mulheres de Israel, é entre todas as mulheres nômades, ou seja, todas as mulheres da terra. Prestou atenção nisso? Água pediu ele, Cícera, né? Leite lhe deu ela, em taça de príncipes, lhe ofereceu coalhada. A estaca estendeu a mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à direita e matou a Cícera, rachando-lhe a cabeça. Furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado. Aos pés dela se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Essa é uma das mulheres que recebeu essa bênção. E eu quero dizer a você que essa bênção, bendito seja entre as mulheres, ela é eterna. E quando Yeshua voltar, você vai dizer que essa mulher Jael, ela é bendita entre as mulheres. Porque a igreja não tem proclamado isso. E essa bênção é eterna. E a outra mulher agraciada com essa bênção divina e eterna é Miriam, quem gerou a Machia. Embora Jael e Miriam tenham vivido em épocas e contextos muito diferentes, ambas foram declaradas bendita és entre
as mulheres. Porque desempenharam papéis únicos nos planos divinos de salvação. Elas são únicas, todas duas. Jael, no seu papel de matar Cícera e libertar Israel, que é um papel parecido com Miriam. Só que Miriam, além de libertar dos inimigos, também traz a libertação eterna, espiritual, por meio do filho que gerou. Perdão. Elas desempenharam papéis únicos nos planos divinos de salvação. Jael atuou no contexto da libertação militar de Israel, libertação física do povo de Yud Revavirê, enquanto Miriam representou a libertação física e a esperança espiritual, que é a redenção eterna por meio do Filho em quem gerou Yeshua HaMashiach. Posições únicas. Ninguém vai fazer mais, nenhuma mulher vai fazer o que Jael fez e o que Miriam fez, para ser dita sobre ela: bendita és entre as mulheres. Essa é uma bênção tremenda. Às vezes nós lemos, não prestamos atenção, mas essa bênção é tremenda. Elas serão benditas entre as mulheres, e não só as mulheres de Deus, mas todas as mulheres existentes na face da terra. Eu achei isso tremendo, gente. Tremendo. Essas duas mulheres serão eternamente benditas entre as mulheres. E Isabel continua a proclamar pelo Ruach HaKodesh sobre ela, e diz assim: e bendito é o fruto do seu ventre. Ó. Bendita é ela entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Nem preciso dizer a vocês que essa bênção é única. Você não encontra na Bíblia outro ventre, outro fruto de ventre abençoado assim. Você pode até dizer: o meu filho eu abençoo. Sim, mas o pai abençoar o fruto do ventre? Só de Yeshua, só Miriam. É uma bênção única. Não preciso nem dizer. Só aparece uma vez em toda a palavra de Yud Revavirê, de Gênesis a Apocalipse. Essa bênção é especial e só veio da parte do Criador sobre seu filho Yeshua, o Mashiach, que Miriam carregava em seu ventre. Bênção única e eterna. E logo Isabel, cheia do Espírito, revela a soberania daquele que estava sendo gerado no ventre de Miriam. Sabe o que ela diz? Chamando de meu Senhor, Adonai. E tem gente hoje dizendo que não se deve o quê? Adorar Yeshua, não se deve prostrar diante dele, mas o próprio Espírito de Deus falou que ele é Adonai, meu Senhor. Ele é seu Senhor. Ou não é? Ele é meu Senhor. E ela diz Adonai. Veja em Lucas 1,43. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Ela está dizendo assim: é o contrário, é eu que tinha que ir, é você que veio. De onde me vem isso? Ele é meu Senhor. Ela nem sabia que ele estava grávida. Olha que coisa tremenda. E no Espírito ela continua dizendo em Lucas 1,44, pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria.
Primeira coisa que eu te pergunto, como é que Isabel sabia que o feto estava pulando de alegria? Hein? Tem que parar para pensar nas coisas, meu irmão. Como que Isabel ficou sabendo que o menino estava pulando no ventre dela por alegria? Primeira pergunta. Alguém já ouviu o feto falar? Que coisa! É a revelação do Espírito do Senhor na criancinha que encheu sua mãe Isabel, que falou para ela que o feto estava pulando, era de alegria. Ao ouvir a saudação da mãe do meu Senhor. Ó, isso é uma pergunta que vocês deveriam fazer. Agora, por que que praticamente João, ainda um feto, cheio do Espírito, pulou de alegria? Por que que ele pulou de alegria? Hein? Você vai ver as respostas, em vários textos tem essa resposta, mas vamos lá no Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpétuas. João viu isso. E no ventre da sua mãe, ele pulou de alegria, porque na presença do Senhor há o quê? A alegria no Espírito. Aqui vemos que a presença do Salvador, enviado por Yud Revavirê, é um lugar de alegria constante e completa, mostrando que a verdadeira alegria está em uma relação íntima com o Filho de Yud Revavirê, nosso Salvador. Por isso tem alegria no Espírito. O feto pulou, não sei como é que feto pula de alegria, mas que pulou, pulou. Veja também a resposta no Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha só, meu irmão, João no ventre viu o quê? A salvação diante dele. Por isso, no espírito, ele se alegrou. E viu, o feto viu, no ventre de Isabel, viu que aquele que restaura o homem após o pecado e que pode perdoar os pecados e restaurar a comunhão do homem com seu Criador. O feto viu que ele estava chegando, que ele estava entrando no mundo, por isso ele se alegrou, porque diante da salvação só há o quê? Alegria. Veja no Salmo 126, 5, os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. O Espírito sabia que aquele que estava no ventre de Miriam ia sofrer, mas ele iria colher com alegria, porque ele ia ser semeado e nós seríamos gerados por meio dele. E ele ia colher, e João se alegrou com isso. Amém? Ele nos revela essas maravilhas. Ele nos revela que isso será um prazer, que ele ficaria satisfeito com a sua obra depois de derramar a sua alma até a morte. Ele seria ressurreto. João já estava sabendo disso. João já estava cheio do Espírito. João já estava como feto vendo essas maravilhas. Meu Deus, um feto. Às vezes a gente só vê o ministério de João aqui, mas João desde o ventre já está ministrando maravilhas. Olha que coisa. Você já tinha prestado atenção nisso? Que coisa maravilhosa, gente. O ministério de João começa no ventre da mãe dele. Ele começa no ventre. As maravilhas. Já começou. E já profetizou, eis aí a mãe do meu Senhor.
É o único ministério que começa no ventre. Não tem outro, é único. Por isso que as pessoas não compreendem João. O ministério dele não começa quando ele batiza, mas o ministério dele já inicia no ventre da sua mãe, cheio do Espírito. Ué, Rafael, mas eu não vi João Batista ser batizado com o Espírito. Ele já foi concebido e já foi batizado com o Espírito. Deve ter vindo uma chama de fogo na hora que ele foi concebido e tchum, entrou no ventre da mulher e entrou nele e ele ficou cheio do Espírito. Não duvido se ele orou em línguas, se ele sapateou e a mãe, que é isso? O que está acontecendo aqui dentro? E ele dançando com alegria. Eu não sei como é que o ventre dança, mas como o feto dançaria, mas é o que aconteceu. Veja no Salmo 100, de 1 a 2, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. O que o Espírito que estava nele, que encheu a mãe dele, fez? Cântico. Se apresentou em cântico diante do Senhor. E às vezes as pessoas ficam dentro das igrejas sem cântico, sem alegria, porque parece que não estão na presença do seu Salvador. Até o feto pula e tu não pula de alegria. É porque tu não entende. Porque a salvação traz gozo, traz alegria, traz esperança, renovação, traz gozo. Olha que coisa. Aqui o feto nos revela que a alegria é apresentada como uma forma de serviço. Alegria é um serviço. Às vezes você está abatido, triste, e Deus quer a tua alegria. Porque nós não cantamos? Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, canta e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. É um serviço de adoração a Deus, é um serviço. Quando a gente se desprende de tudo que nos entristece e nos alegramos diante da nossa salvação, Deus abençoa. Deus abençoa, meu irmão, porque é um serviço. Celebrar o Senhor, reforçando que a adoração não é apenas dever, mas tem que ser um prazer. Até o feto teve prazer em adorar o Senhor, meu irmão. Até o feto. E você não? Não entendo. O feto nem tinha nascido, nem tinha visto nada, mas já estava dançando, cantando dentro do ventre da mãe dele. Fez do ventre da mãe um altar de adoração ao Filho do Deus Altíssimo. Eita! E ficamos aqui entristecidos, chateados, cansados. E o feto não. Eu fiquei imaginando ontem que eu estava escrevendo. Falei, meu Deus, como é que um feto dança? Você já viu o formato de um feto? Eu não sei como é que ele dança, não. Mas que ele dançou e pulou lá dentro. Que coisa. E não estourou a bolsa. Porque ele fez uma bagunça lá dentro, né? Pulando líquido para tudo quanto é lado. Ficou, é. Agora você imagina que maravilha. Como é que ele dançou? Como é que ele se alegrou ali no ventre? Que o Gabriel pulava, é. Mas mais, né? Porque ele deve ter, sei lá, ele deve ter até cantado lá dentro. Eu fiquei imaginando que a adoração ao Senhor é um prazer. E também a resposta está em João 1,49, que diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era Iohanã, João. Este veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo.
Ele viu isso. Ele viu. Ele viu aquele que ele iria adiante dele, como foi profetizado pelo profeta, e ele se alegrou, porque ele é a luz do mundo, e nele estava a vida, porque a palavra de Deus nos diz que o Pai deu a ele a vida, e ele dava a quem quer. João pulou de alegria. É como se ele estivesse diante da árvore da vida. Copiou, meu irmão? Ele estava diante da árvore da vida, ele estava diante da luz do mundo, o mundo cheio de trevas. Dentro do ventre até tinha trevas, mas quando apareceu o seu Senhor, mudou tudo. A criança pulou, a criança dançou, a criança se alegrou a tal ponto que o espírito que estava no feto foi para a mãe e a mãe cantou. Glória a Deus. Quantas razões tinha esse feto no ventre de Isabel para pular de alegria? Muitas razões, não tinha, não? Eu acho que se eu ficasse aqui, eu tinha muito mais razões para falar. Eu falei pouquinho, mas é para que não te canse. Mas pensa uma coisa, meu irmão, um feto adorou o Senhor. Um feto, e você às vezes não adora. Às vezes você não dobra esse seu joelho duro e põe na terra e adora ele, você está completo, o feto nem completo ainda estava. E ele deu o jeito dele para dançar, para adorar. Ele ficou cheio do Espírito, foi uma maravilha, foi uma festa. E aquilo foi particular, ninguém viu. Só Isabel, Miriam e os dois fetos. Olha que coisa. Quantas razões tinha esse feto no ventre de Isabel para pular de alegria. E Isabel ainda termina profetizando assim, em Lucas 1,45. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que há da parte do Senhor e foram ditas. Tem coisa que Deus falou para você? Hein? Tem? Tem promessa? Não tem na palavra? Então, bem-aventurado és tu, se creu naquilo que Deus falou sobre sua vida, porque há de se cumprir. Seja como ela, porque ela creu. Ela tinha 14, 16 anos. Ela tinha vários problemas, porque ela ia parecer grávida. Uma menina de 14, 16 anos. O que o vizinho não falou? O que as pessoas conhecidas não falaram? Porque não existe possibilidade de engravidar sem ter tido uma relação sexual. É impossível. Aquilo ali era um milagre, nunca aconteceu na terra. Nunca. Uma mulher gerar sem ter tido uma relação. Nunca aconteceu. Mas estava acontecendo. Que estrutura essa mulher? Essa mulher não, essa menina. Que estrutura espiritual que essa menina tem. Que Deus olhou para ela e falou: é ela. Dentre as mulheres de Judá, ela, ele escolheu. Era uma menina com alicerce na rocha. Porque se fosse uma menina fraca espiritualmente, não ia suportar. E você acha que todo mundo olhou e falou: não, beleza. Foi o Espírito de Deus que concebeu. Hein? Até hoje Israel zomba disso. Até fazem chacota sobre isso. Você imagina na época os vizinhos vendo aquela menina ficando grávida, neném crescendo. Gente, até José fugiu. E você nota que ela não reclamou, que ela não blasfemou, que ela você não vê nenhuma reclamação. Que porte, que porte de fé. Hein, meu irmão? Imagina ela falando para a mãe: estou grávida. Os pais. Como é que explica isso? Quem vai entender isso? Será que nós acreditaríamos nisso? Hein? Vai contar para outro. É ou não é? É isso que a gente ia falar. Que porte, gente. Que porte. Como suportou. Mas tem a parte humana.
Tem a parte humana. Está saindo de casa grávida, os outros. Ainda mais aquela época que era tudo pertinho. Porque se fosse agora, você mudava para outro lugar. Ninguém sabia da história, mas lá todo mundo sabia. Essa menina, 14, 16 anos, apareceu grávida aí. Está dizendo que foi o Espírito de Deus. Será que ela falou? Conta a outra. Que porte essa menina. Uma menina, que porte. Entre todas as mulheres de Judá. Que porte. Por isso ela foi selada com uma bênção tão especial. Bem-aventurada será entre as mulheres. Você pode pesquisar na Bíblia. Só essas duas mulheres receberam. Jael e Miriam. E elas são eternas, essas bênçãos. E todos nós diremos, bem-aventuradas são essas duas mulheres entre todas as mulheres. Porque o que Deus dá, todos vêm. E como elas já morreram, um dia todos nós veremos. Aqueles que zombaram de Miriam, aqueles que zombaram de Jael, aqueles que não colocaram credibilidade naquilo que elas fizeram ou falaram, todos dirão, bem-aventuradas são vocês entre as mulheres. É bênção eterna. Pode procurar, você não vai encontrar em outro lugar. E a minha pergunta é, será que hoje nós somos como Miriam? Bem-aventurados porque cremos que hão de ser cumpridas todas as coisas que da parte de Yud-Re, Vav-Re foram ditas? Será? Porque a outra bênção nós podemos receber. Bem-aventurados sois vós que creram e não duvidaram. Shabbat Shalom.